Me apresentando um pouquinho, sou Caroline Costa, tutora da casa desde 2018, trabalho com a educação à distância desde 2011, tenho uma formação tanto metade no presencial quanto metade no EAD, então eu consigo sentir realmente a empatia de todas as modalidades e todos os desafios que os estudantes enfrentam, principalmente nos dias de hoje, né? Que essa questão da ansiedade, do esgotamento emocional está sendo, acho que, algo muito comum na vida de todos nós. E lidar com tantas pressões, e lidar com a concentração, lidar com a vida de um modo geral, requer também que a gente pare, pense, que traga à consciência alguns saberes, e é aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas muito permeado pelo o que a leitura pode fazer para contribuir com essa melhora nessa ansiedade e essa melhora também no esgotamento. A gente vai ver a leitura de um modo muito diferente que talvez muitos de vocês não tenham visto, porque na escola vem muito daquela questão, você tem que ler o livro tal, você fica preso a alguns conteúdos que são necessários, digamos assim, mas eles deixam de lado o principal, a matéria-prima, que é o que a literatura quanto arte pode transformar a gente, porque parte dessa minha formação também, né? Eu sou escritora desde os 14 anos de idade, e eu também descobri em 2018 uma prática chamada biblioterapia de desenvolvimento, onde coloca que o livro, ele é o terapeuta. Os autores, digamos assim, eles são doutores e eles conseguem avançar camadas do nosso inconsciente de uma forma muito mágica, eu diria, e muito terapêutica. E é isso que a gente vai ver um pouquinho por aqui. Espero que por essa apresentação vocês tenham conseguido conhecer um pouquinho sobre mim e a gente vai dar continuidade agora a essa palestra. A primeira pergunta seria: você já se sentiu sobrecarregado ou sobrecarregada pelo ritmo acelerado da vida e, por consequência, também da vida acadêmica? São provas, são prazos, são pressões por resultados. O tempo vai passando acelerado com tantos compromissos que nós temos, e isso vai gerando, cada vez que a gente não para poder conseguir cumprir com algo que a gente combinou com a gente mesmo, vai gerando realmente. O corpo vai dando sinais de que algo não está indo bem. E muitas das vezes a gente não sabe escutar e olhar para nós mesmos, para esses sinais que vão acontecendo no nosso corpo. Então, eu perguntaria: se houvesse um caminho para encontrar uma serenidade maior, mesmo nos dias mais desafiadores? A rotina estudantil, nós sabemos e compreendemos que é repleta de desafios e vão testando a nossa resiliência. Se a gente não tiver um foco e uma motivação muito grande, por vezes a gente pensa em desistir do nosso sonho e esquece o que nos levou até aqui. E esquece também de compreender que todo esse esforço que a gente empreende investindo na gente, porque a educação, o conhecimento que a gente adquire, é a única coisa que não podem nos roubar, que não podem nos tirar. E em épocas de inteligência artificial que vem aí para poder transformar a nossa vida de um modo geral, requer mais ainda que essa inteligência formada aqui dentro, que ela possa estar muito bem operada, muito bem. A gente tenha um olhar para nosso corpo, para o nosso cérebro, como se fosse uma máquina realmente que a gente pudesse calibrar, nutrir de coisas boas, nutrir de coisas que não nos esgote, e sim de que possa pelo menos alcançar um equilíbrio em uma vida que a gente possa sentir qualidade de vida, né? Então, nós temos muito enfrentamentos de esgotamento emocional, e esse sentimento, ele pode acabar minando, esquecendo realmente de aproveitar essa jornada, essa experiência que a gente está vivendo aqui. Mas se você pudesse transformar essas dificuldades em momentos de autoconhecimento e renovação, foquem nessa palavra: autoconhecimento e renovação. Vamos ver aqui. Benefícios da leitura terapêutica. Esses dias eu estava lendo na Sociedade da Transparência um livro, né? O porquê que todas as pessoas, muitas pessoas estão se queixando da memória, de também perder a memória. Às vezes nós estamos retendo a nossa atenção em algo que está tão fragmentado, descontextualizado, né? Você imagina para o nosso cérebro pegar um celular e começar a ir nas redes sociais e ver vídeos.
de 10 segundos, de 15 segundos. Um mostra uma criança, o outro mostra uma guerra, o outro mostra uma planta, o outro é uma pessoa falando de um exercício que você possa fazer. Você já pensou que isso não tem nenhuma nem narrativa, nenhuma lógica, nem um começo, meio, fim? E nós somos formados de narrativa. Nós nos ancoramos, né? Nós conseguimos nos situar quando a gente tem algo para contar. Qual a história que você tem para contar? O que que você tem além de acordar, trabalhar, estudar, pagar boleto e dormir? O que está acontecendo no entorno? O que que você poderia perceber de algo palpável? E aí, quando a gente coloca a literatura e a leitura dentro desse jogo, a gente consegue trazer isso para a gente. Então, se você perguntasse assim, vamos dar um exemplo. Esse livro aqui, que eu super indico, A Biblioteca da Meia-Noite, a personagem comete algo, ela está muito frustrada na vida dela e ela fica entre a vida e a morte e vai parar magicamente em uma biblioteca chamada Biblioteca da Meia-Noite, em que ela encontra uma bibliotecária e todos aqueles livros que estão nessa estante, a bibliotecária fala que esses livros são as versões da vida dela que teriam acontecido se elas tivessem tomado outras decisões. Então, se eu tivesse namorado e me casado com tal pessoa, se eu tivesse aceitado o convite da amiga e morado fora do país. E ela também tem uma lista de arrependimentos, né? Dos mais básicos aos mais complexos, né? Deveria ter feito mais exercícios, deveria ter cuidado melhor do meu gato, né? Ela tem uma questão aí com o gatinho dela. Se você se senta para poder ler uma história dessa, você sai um pouco do seu cotidiano, você sai da sua realidade. E com isso, de cara, isso já vai aliviar a sua ansiedade. Parou essa movimentação e essa velocidade toda. Agora é só você, o seu mundo e esse livro. Você se permitindo sair um pouco de si para você também olhar um pouco para o outro, ainda que de uma forma ficcional. Então, quando você encontra a Nora, que é essa personagem, você começa a se interessar pela vida dela. É como se você estivesse fazendo uma nova amizade, preenchendo seu coração, sua mente e sua alma de um ser, de um ser que vivencia dramas que, de um certo modo, vai encaixar com a sua vida. Porque o que que são livros e o que que é literatura, tanto arte ficcional quanto não ficcional? É você conseguir percorrer todo o universo, toda a geografia e todo o tempo. Você já parou para pensar nisso? Você pode ler um livro no Japão, né, de um personagem no Japão, de um autor japonês. Você pode ler um livro de 1500, você pode ler um livro do Itamar Vieira Torturado, que é contemporâneo. E com isso você consegue se sentar com essas pessoas que conseguiram transmitir histórias que vão se encaixar com a sua de alguma forma. Só que dessa forma você vai sair um pouco de si e vai conseguir olhar de uma outra forma para aquela história. E aquilo ali vai gerar uma identificação em você, né? São processos assim maravilhosos que não vai ser muito o foco daqui, mas que eu sugiro que as pessoas que se interessem pelo tema adentrem esse universo, porque existe a catarse, que é você expurgar emoções. Às vezes, um livro vai te tirar uma mágoa que ficou escondidinha lá no seu inconsciente e ela vai te mexer naquele local e ela vai consertar aquele circuito, digamos assim, que ficou magoado, porque ela vai acionar esse momento e aquilo ali vai vir à tona. Então você vai ter raiva de um personagem, você vai se emocionar com alguns, você vai se apaixonar por outros, de nossa, como essa pessoa queria que ela fosse minha amiga na vida real, digamos assim. E com isso você vai se transformando e se autoconhecendo. Isso te inspira. Caramba, a Nora, nessa personagem aqui, ela conseguiu descobrir que você consegue rever uma história do passado e ressignificar, tirar o afeto de e perceber que aquilo que você cristalizava de pensamento e sentimento, na verdade, agora, com a maturidade que você alcança agora, você vê que aquela situação nem era tão assim como você estava pensando. E aquilo ali vai te trazendo uma leveza e uma inspiração. E isso te renova de alguma forma. Você começa a ter novas possibilidades. Eu costumo dizer que a leitura terapêutica, ela é uma janela, um espelho. Você olha para si mesmo e enxerga coisas que você não conseguia enxergar inconscientemente, e depois
ela é uma janela, porque ela te abre para um horizonte de possibilidades. Às vezes a gente fica assim, eu não encontro solução para o meu problema, eu já pensei e não consigo, porque você está numa camada de consciente. E a leitura mexe no teu inconsciente. Então ela trabalha lá a sua mente de uma forma que você nem sabe que está trabalhando. Aí no outro dia você acorda, tive uma grande ideia. Nossa, consigo agora resolver uma situação profissional, consigo tomar uma decisão, consigo iniciar um relacionamento ou finalizar um relacionamento que não cabe mais na minha vida. E isso acontece porque você se permite conhecer novas histórias. E por esse monte de outros processos que eu não vou aprofundar aqui, porque não caberia em espaço para o que a gente veio se propor. E isso traz reflexão e autoconhecimento. Eu me conheço melhor, eu me entendo melhor através daquilo que aconteceu comigo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma comunidade online de leitura terapêutica que vai se transformar em comunidade EAD de leitura terapêutica. E quando uma participante, que é até uma aluna daqui da Uniswan, que ela passou a ver um desses encontros, ela ficou apaixonada por um texto que eu contei, e ela me procurou na rede social, me seguiu e entrou nessa comunidade. Na primeira sessão que ela participou, era sobre poesias. E ela falava entusiasmadamente. No final das contas, no finalzinho dessa sessão, ela falou assim: Eu preciso partilhar uma coisa com vocês. Vocês perceberam que eu estou falando e estou encantada? Essa é a primeira vez que eu falo em grupo. Eu nunca vi vocês antes. Só a professora Caroline, uma vez só num vídeo. E essas poesias, elas tocaram em mim de uma forma que eu não sei explicar, mas eu comecei a sentir um bem-estar tão grande, uma leveza, que eu quis partilhar, eu quis conversar. Então, eu tenho 43 anos, já participei de vários grupos de estudos religiosos e eu sempre fui aquela que ficava calada, que tinha medo de me expressar. E eu não estou entendendo como que isso me desbloqueou, porque eu não sei em que momento foi. Eu sei que quando eu vi, eu estava falando. E como é gostoso falar. E como é gostoso eu sentir leveza de colocar meus sentimentos e emoções confiavelmente partilhando nesse espaço aqui. Então, perceberam que é muito mais além do que se fala por aí? E eu espero que cada vez mais eu possa conseguir achar espaço para comunicar e partilhar isso para as pessoas, porque o que já teve de pessoas transformadas, de olhar, por exemplo, uma experiência acadêmica, eu estou olhando com cansaço, quanto material, quanta coisa para estudar, quanto prazo. E daqui a pouco eu começo a me inspirar com outras histórias e abrir espaço para um foco, para um tempo maior, e eu penso, caramba, que conteúdo bacana! Nossa, que legal eu estar tendo a oportunidade de estudar. Daqui a pouco eu vou me formar. Quando eu ver, não está passando rápido, eu vou poder estar exercendo a profissão que é o meu sonho. Assim como eu li no livro tal, que eu vi que a personagem tinha os dilemas dela. Agora eu decidi, se eu vou passar por essa experiência acadêmica, eu vou me comunicar com os meus tutores, eu não vou ter medo de falar com eles, eu não vou achar que a minha pergunta é boba, porque eu vou ter mais autoconfiança em mim, eu vou ter mais autoestima porque eu acredito na minha vulnerabilidade. Aí eu poderia falar para vocês que existem livros não ficcionais. A coragem de não agradar, tem audiobook no YouTube. A coragem de ser imperfeito. Crônicas da Marta Medeiros, se eu quero um livro curtinho para eu ler um pouquinho. Mas não pense que esse livro que é repleto de várias crônicas, o quanto que ele não pode mergulhar em experiências, em lembranças, enfim, assim. Eu sou muito apaixonada por esse tema e eu espero que eu esteja conseguindo comunicar isso a vocês de alguma forma. Esses benefícios aqui são assim tão reduzidos perto de tudo que vai acontecer, que se eu conseguir alcançar uma pessoa com essa palestra, eu já vou estar feliz demais de ter conseguido fazer as pessoas olharem para a leitura do poder que ela realmente tem. E é uma instrumentalização, um empoderamento que, assim, sem dúvidas, o poder da fala, o poder do expressar é o que fecha negócios, é o que resolve problemas e é o que cria situações novas, criativas, para coisas que funcionem melhor nesse mundo de hoje. Agora, como boa docente online que sou e falando aqui com alunos que estão aqui num ambiente acadêmico, eu vou trazer provas, dados, né? Redução de estresse e ansiedade.
Um estudo dessa universidade mostrou que apenas 6 minutos de leitura podem reduzir os níveis de estresse em até 68%. Se você tira a notificação, cria um ambiente para você, e se você já tem uma experiência aí de 20 minutos por dia, você consegue alcançar essa redução em até 68%. Posso até desafiar vocês, né? Eu não sou MC Catra, não, mas vou desafiar vocês. Tentem fazer isso e depois me procurem nas redes sociais, me procurem no Fale com o Tutor, e conte sobre essa experiência se vocês se derem essa oportunidade de pegar 20 minutinhos por dia. Mergulhar em uma história, a nossa mente se desconecta daquelas preocupações imediatas e promove um estado de relaxamento profundo. Pode ser que no primeiro momento vocês não consigam aquietar a mente de vocês, mas não desistam. Nunca, nunca, nunca digam para o cérebro de vocês assim, porque o cérebro é uma confusão de pensamentos, né? Uma sucessão de pensamentos. E a consciência é o que você faz com aquilo que você pensou. Então, se você disser assim, tentei um dia ler, não consegui porque alguém me atrapalhou. Tentei o outro, não consegui. Aí você vai. Hoje em dia as pessoas estão assim: não adianta, não consigo ler em casa. Não façam isso. Resistam a esses pensamentos negativos. Falam assim: hoje eu não consegui, mas amanhã eu tento de novo. Sempre coloque o positivo depois desse mais. Eu estou com dificuldade, mas eu vou continuar tentando. Eu estou com questões aqui a resolver, mas eu acredito no meu potencial. E façam isso também com a leitura. Acreditem que se esse conteúdo está chegando até vocês, é porque o universo, de alguma forma, fez com que a gente se encontrasse e que a gente partilhasse essa troca. Então, leve muito em consideração o que está sendo falado aqui e se coloquem nesse movimento aí de transformação. Melhora também o sono, né? Certamente você vai escolher um gênero, um livro que vai trazer um pouco mais de leveza e criar esse hábito, que eu nunca falo hábito, eu falo que depois que a gente entende o que é a leitura, a gente tem uma necessidade e um direito, né? Como Antônio Cândido falou. Antes de dormir, ajuda a desacelerar os pensamentos e prepara o nosso corpo para um sono mais reparador. E dentro do nosso sono, nosso corpo é uma máquina incrível, porque enquanto você consegue dormir mais relaxado, a quantidade de metamorfoses que acontecem são assim inacreditáveis de quem nunca estudou sobre isso. Eu conheço bem pouco, mas eu fico fantasiada. E é por isso que quando você consegue ter um processo de dormir calmo, no outro dia você já acorda de outra forma, com outros pensamentos, com outras ideias e com entusiasmo, né? A vida está precisando de pessoas entusiasmadas, que tragam algo ali de positivo para o outro. Não é aquela positividade tóxica, não, de achar que tudo tem que estar bem o tempo todo. É apenas uma atitude mais resiliente de viver mais intensamente, experimentar o que essa vida tem aqui para oferecer. Leitura no celular, tá? Se eu não tenho um livro aqui à mão, ok, consegue botar uma luminosidade um pouquinho diferente, mas eu sugiro que sejam mais livros físicos, que eles, para nossa visão, eles atuam de uma forma melhor para acalmar a nossa mente. A leitura ajuda também no fortalecimento do foco e da concentração. Quando você passa a exercitar essa forma de manter um momento de leitura com tranquilidade, sem distrações, você vai habituando o seu corpo a cada vez mais ser treinado para isso. E aí, tira um pouco essa multitarefa, né? Eu estou falando no WhatsApp, eu estou vendo telejornal e eu estou pensando no que eu vou fazer no trabalho. Na verdade, você não está fazendo bem nenhuma dessas ações, porque se a gente realiza muita coisa ao mesmo tempo, o nosso cérebro não memoriza nada. Por isso, depois, eu não sei o que eu vim fazer na sala, eu esqueci um compromisso. Então, coloque a sua mente com coisas que vão te nutrir, que vão te tirar o foco, que vão te tirar o foco, que vão te manter o foco e ampliar a sua concentração. Isso melhora muito. E aquelas pessoas que estão tendo dificuldade de manter o foco nos estudos, busquem também o momento de leitura de não ficção, de outros gêneros, poesia,
crônicas, facilmente a gente consegue achar na internet vários desses gêneros, e também não ler só o da faculdade, ler também outras coisas, que isso vai ser meio que um lazer, e é um lazer com conteúdo, não é uma fuga, não é um esgotamento de um excesso de uso de tecnologia. Bom? Desenvolvimento da inteligência emocional. Vou partilhar com vocês algo muito bonito e uma das aprendizagens que eu poderia dizer que é a mais valiosa que existe. Daniel Goleman, que é um profissional e um pesquisador da inteligência emocional, do cérebro social, é contemporâneo da gente. Como é que se diz? Na pesquisa dele, ele coloca que a empatia, né, que a gente tanto fala, ela tem três dimensões. Quando você alcança a terceira, você fica sendo o profissional mais requisitado e mais bem avaliado e de mais qualidade na vida. Primeira dimensão da empatia, empatia cognitiva, que é a intelectual, digamos assim. Eu sei que você está sentindo frio. Segunda, empatia, empatia emocional. Eu sinto que você está sentindo frio, eu percebo que você está sentindo frio, então eu estou me conectando com o seu sentimento. Terceira dimensão, eu me importo que você está sentindo frio e eu vou fazer algo que tiver ao meu alcance para te apoiar. Um funcionário que seja varrendo, primeiro que eu não estou falando varrendo só para explicar, diminuindo a profissão de ninguém. Eu só estou fazendo uma variedade de profissões. Você pode estar varrendo uma rua, você pode estar num comércio, você pode estar numa empresa. Se você consegue demonstrar que você se importa com o outro, você gera uma energia e as pessoas vão enxergar você dessa maneira. E o que que é a história, né? O que que é a narrativa? Por que que eu estou falando isso? Porque a leitura ela amplia a sua sensibilidade para causas que não estão atravessando você no momento e por isso estão distantes. Não quer dizer que você não seja humano, que você não tenha empatia, mas nós não temos como ter essa dimensão para tudo. Agora eu vou dar um exemplo fofo. Eu tenho livros que eu escrevi chamado Meu Porto, Tua Estrada, e o personagem é cadeirante. Não é para levantar bandeira, não é didático, é porque eu enxergo um cadeirante como eu enxergo a diversidade. E ele faz parte do romance como um personagem secundário, né? Ele é o segundo principal comum. O que eu recebi, gente, de feedback de leitores que falavam assim: eu sou advogada, trabalho na OAB de Santa Cruz. Estou lendo a página 40 aproximadamente, e quando eu fui trabalhar, eu fui olhar aqui e vi que o prédio é totalmente inacessível. E aí, é, aquilo ali me tocou tanto porque o João está passando por dificuldades. Ou seja, vejam bem o poder disso. Ela é uma advogada, ela ficou chateada até com ela mesma de não ter percebido que aquele prédio, se algum cadeirante chegar lá para ser atendido, ele não ia ter atendimento num segundo andar. Ela se reuniu com o presidente da OAB para propor mudanças. Então, ela poderia não ter a proximidade com o tema cadeirante, e o livro fez com que ela alcançasse essa sensibilidade. Perceberam a beleza de tudo isso? E como um livro pode nos tornar mais humanos para mais causas, fazer com que o nosso olhar seja mais sensível para causas que não nos atravessam? Isso é bonito e é importante demais, gente. E eu já consegui, com palestras aqui da Uniswan, também ter retornos de ler uma crônica da Marta Medeiros e saber que uma segurança de banco, ao ler essa crônica, ouvir essa história, ela no outro dia ela percebeu que ela estava sendo muito rígida e muito embrutecida, e ela percebeu, eu sou elegante, eu sei o meu valor. E mesmo que as pessoas tratassem ela com deselegância, ela disse que ela ia oferecer o melhor dela, porque a atitude dela é a que importa. Ela não pode reagir a partir do comportamento do outro. Ela pode reagir a partir da essência dela, dos princípios e dos valores dela. Então, que esses exemplos que eu trouxe aqui possam assim aquecer o coração de vocês e entusiasmar mais ainda de percorrer caminhos da poesia, das crônicas, dos romances e de livros não ficcionais que possam trazer temas para a gente olhar com um pouco mais de atenção. A leitura terapêutica também estimula a criatividade e a imaginação, porque quando nós lemos, um neurocientista já fez uma pesquisa em uma das entrevistas do Galeno, né? Já fui até entrevistada para ele, Eduardo Galeno, que tem o Observatório do Livro.
Ele mapeou o cérebro e ele fez com que um participante, um voluntário, lesse. Todas as áreas cerebrais são ativadas pela leitura. Todas, todas. E isso faz com que a gente estimule. Nós temos a plasticidade cerebral. Se nós não alimentamos o nosso cérebro, ele funciona muito reduzido. E se nós alimentamos, nós teremos uma Ferrari nas nossas mãos. E aí, se eu falo para você, se você vai ver um filme, tá todo mundo vendo a mesma cadeira, escutando a mesma voz, vendo o mesmo personagem. Eu amo cinema, ele também tem total valor para esses estímulos. Agora, um livro. Você fala aqui e a pessoa chegou numa sala e viu as estantes e pegou um dos livros e começou a se relembrar do seu passado. Quando eu leio isso, cada um que escutar ou ler vai imaginar de uma maneira, vai imaginar um personagem porque vai criar junto com você, porque ela está mexendo com o seu inconsciente. E aí você consegue identificar personagens para a pessoa é um, para a pessoa é outro, porque vai se conectar com você. E isso estimula de um modo absurdamente incrível a criatividade. Tanto que a leitura terapêutica, como o Dante Gallian, por exemplo, que é uma pessoa que eu admiro muito, ele leva a biblioterapia, né? Ele chama de leitura, Labilei, ele leva para as empresas, porque os funcionários têm ideias mais criativas. Às vezes o problema, uma questão está na nossa cara e a gente, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E você, com seu cérebro estimulado, você vai ter várias ideias, e você vai se destacar das outras pessoas. Você não quer ser um destaque no sentido não de competição, mas de ser o melhor a todo dia para você mesmo? Então, quando você é o melhor todo dia para você mesmo, você também é para o mundo. Quando você cuida de você, você cuida do mundo. Quando você é mais criativo, você cria para o mundo. E por isso que é interessante. Partilhando com vocês, quando eu entrei no caminho da leitura, como terapia, recentemente, no ano passado, eu criei a gamificação da biblioterapia. Atualmente, eu crio cenários, eu coloco a pessoa junto com um personagem do Machado de Assis para ele tomar uma decisão. Ah, eu encontro uma carteira ali do conto A Carteira. Como Honório, o que que eu faço? O que que eu faço se eu encontrar essa carteira agora? Se eu devolvo o dinheiro, se eu não devolvo? Esses gênios, como Machado de Assis, eles são filósofos. Eles entendem de humanidade e de dilema. Porque a literatura ela não vai englobar a polarização que está hoje em dia. Essa questão do eu tô certo, eu tô errado, você é isso, você é aquilo. Aqui a literatura ela estimula você pensar sobre sentimentos e emoções. Como eu me sinto, qual a minha fragilidade, qual a minha dualidade. Todo mundo é luz, todo mundo é sombra, todo mundo tem defeitos e qualidades. E ela te leva para essa humanização. Assim você julga menos ao outro e a si mesmo, você tem mais complacência com você. Então, a literatura tem isso, ela estimula a criatividade, a imaginação, ela te aproxima mais do que é humano. Isso vai fazer com que você se desenvolva muito melhor mesmo. Sensação de conforto e companhia. Eu penso, e pelas experiências que eu já vivi, que um dos lugares emocionais que a gente ocupa que mais nos dói é a solidão. E também a sensação de não ser ouvido e de não ser compreendido. Não é à toa que nós temos também aí na vida, está superlotado, o espaço ao qual eu sou voluntária, o CVV, em forma de estágio, né? Eu não estou atuando ainda, que fique claro. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, porque as pessoas estão se sentindo sozinhas e incompreendidas. E eu posso dizer que vários livros que se conectem com temas que atravessam você de alguma forma, eles vão dar o conforto e a companhia que você precisa. E isso vai devolver a companhia de você para você mesmo. Porque às vezes, sabe o que parece? Que o mundo todo parece estar certo e a louca é a gente, digamos assim, no sentido de ir contra a uma tendência, a um pensamento radical. E aí a gente se sente isolado. E quando a gente vai ler aquele livro e vai saber que aquela personagem passou por aquele drama, você vai começar a ter uma sensação de amizade. Olha, não sou só eu que passei por isso. Olha, muitas pessoas também são inseguras e têm medo ou têm problema com a autoimagem e têm insegurança no relacionamento.
E com isso, você vai se sentindo mais confortado. O livro abraça a gente de alguma forma. Olha, essa pessoa está traduzindo o que eu estou sentindo. O que eu já tive de casos, de experiências com a minha prática, é de pessoas falarem assim: gente, o que esse autor está escrevendo parece que sou eu. Eu tenho um dos projetos na escola que eu atuo como agente de leitura, que eu fiz um pote enorme, assim, suplemento literário. E ali eu coloco vários trechos de autores diferentes. Aí eu falo assim: pega um papel. Não é à toa que o meu site mesmo, ele se chama Travessuras Literárias, porque a pessoa pega um bilhetinho e ela, quando eu saio assim de perto, eu falo assim: meu Deus, essa foi um tapão, ou essa mexeu comigo. Por quê? Porque esses textos selecionados, vamos dizer, Clarice Lispector, por exemplo, Marta Medeiros, retomo ela, parece que elas estão traduzindo o que a gente sente. E a gente sai daquele processo de angústia, de não entender o porquê que a gente está sentindo aquela tristeza, e a gente começa, eu tô triste porque isso aqui me lembrou aquela relação assim, assim, assado. Caramba, eu emendei no assim assado, né? Eu tô assim porque isso me lembrou de um relacionamento difícil que eu tô tendo familiar. E nisso você fala, pô, não tô mais sozinha, agora eu sinto que eu tenho alguém que me entenda, que é aquele trecho, aquela vivência, aquilo que um autor se sentou um dia para escrever e pôde partilhar com o mundo. Eu acho que assim, o fato de eu ser escritora, eu amo tanto isso, de poder fazer isso, tanto como biblioterapeuta, como docente, agente de leitura e como também escritora, de saber que eu consegui fazer com que alguma pessoa se conectasse com aquela dor ou com aquela questão que estava mal resolvida. O que eu escuto de pessoas do meu livro Meu Porto, Tua Estrada, que falam assim: quando eu terminei de ler, eu voltei a sentir esperança no amor. Aquilo ali é você sentir que você está preenchido de amor e que agora você pode transbordar, porque aquilo que estava mal resolvido conseguiu ser curado. Então, essa sensação de companhia é. Espero que vocês já tenham experimentado ou que depois dessa conversa vocês possam vivenciar isso, que é bonito demais. Aumento da resiliência e do autoconhecimento. Livros que abordam desafios e superações podem ensinar lições valiosas para lidar com a nossa própria dificuldade. A leitura terapêutica, especialmente, é um convite para refletirmos sobre nossas emoções e traçarmos um caminho de um crescimento pessoal. Nós temos uma reserva de força interior tão forte, tão forte. Só que às vezes a gente deixa de acreditar na gente mesmo, por nos compararmos com os outros, por um peso de uma autocrítica, por um grande julgamento, e aí a gente esquece da força que a gente tem, de levantar a nossa cabeça e falar: eu não sou perfeito, mas eu sou um ser em constante evolução e aprendizado. E eu sei que cada um está no seu processo, eu estou no meu. Então, eu vou, nessas experiências com leituras, eu vou sentir que, ok, eu consigo empregar um pouquinho mais de força. Eu não vou desistir tão fácil de tal situação. Ou se eu desistir, eu vou desistir com sabedoria. Desistir porque eu não consegui nesse momento, mas em algum outro momento eu vou reorganizar a minha vida e eu vou retomar tal situação. É a gente confiar na gente mesmo, a gente entregar o poder que a gente tem a gente mesmo. E o livro muitas das vezes nos devolve isso, porque a gente consegue não sentir sozinho nessa caminhada, porque a gente tem agora ferramentas de autoconhecimento, de saber qual é o nosso limite. Quer ver? Quero trabalhar com limite, até onde eu aguento? Vai ler O Enfermeiro de Machado de Assis, que eu gamifiquei também. Ele, com 4 páginas, você para pensar, você não tem nem como pensar nos seus problemas, assim, digamos assim, do que você tem que fazer amanhã. Você só para assim: meu Deus, o que que eu faria agora se eu fosse o Procópio? Você não consegue mais sair daquele drama. E ali você começa a tecer vários fios com a sua própria história. E ali você pensa sobre esgotamento. Poxa, e se ele tivesse ido embora antes? Se ele tivesse, quando ele falou, eu não estou aguentando mais, eu vou embora? Será que aquela coisa. Não vou dar spoiler, não vou contar, mas será que aquilo ali aconteceria? É bafão mesmo, tá? O enfermeiro tem no domínio público, tem em tudo. É isso que a literatura faz. Ela te dá esse pensar em soluções, em situações. E quando acontecer algo assim na sua vida, você vai lembrar daquela história
E aí você vai ter uma sabedoria diferente para lidar com mais maturidade, com mais serenidade, porque ansiedade e desespero não resolve problema nenhum. A não ser que você esteja de frente para um leão e é luta ou fuga. Mas se for uma coisa que o nosso cérebro, que é o neocórtex, quer decisões mais complexas, a literatura vai te ajudar muito mais. Mensagem final. Trazendo um pouquinho do Dante Galian, que eu tinha comentado, ele diz assim: a literatura reflete, olha o espelho que eu tinha falado, nossas experiências, angústias e dilemas, permitindo que nos vejamos nas histórias e também nos personagens. Isso acontece porque os textos literários carregam emoções, conflitos e aprendizados de todos os tempos, de todas as culturas, criando pontes entre o que nós lemos e o que nós vivemos. Olha que coisa linda nisso. Ler O Pequeno Príncipe, muitas pessoas podem se identificar com o dilema do protagonista: crescer sem perder a minha criança interior. E isso pode te levar a refletir em jornadas e valores. O Pequeno Príncipe, que é aquele livro maravilhoso, se você reler, colocando um ingrediente assim, arquétipos. Quais são os arquétipos que tem no Pequeno Príncipe? E se eu entendesse um pouquinho melhor daqueles planetas e compreender que cada personagem de um planeta diferente representa algo que todos nós temos dentro da gente? E que se a gente souber usar com sabedoria em cada cenário, pensando que a nossa vida mesmo é uma gamificação, e você está nesse cenário agora. Se você souber trabalhar com arquétipos e conseguir vê-los na literatura, você vai ter posturas diferentes para lidar com diferentes situações e sair delas de uma maneira muito positiva, muito madura e muito potente. Você vai ser olhado de uma forma muito diferente, é como se você ganhasse superpoderes. E é isso que a literatura faz. Gostou do tema? Te tocou de alguma forma? Conversa comigo, né? Eu amo trocar ideias. Quer mais dicas sobre leituras, por onde começar, sugestões de temas? Podem contar comigo nessa jornada. Querem ganhar essa apresentação em PDF? Me menciona lá na Uniswan quando esse vídeo subir. Me procura na minha rede social Caroline Costa Literapia. Tem meu site travessurasliterárias.com.br e eu estou sempre partilhando conteúdos para poder fazer com que a literatura chegue cada vez mais nas pessoas, porque eu quero cada vez mais ver esse mundo transformado, acolhido e criativo, humanizado. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.